Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para a nossa aula 1, para o vídeo inaugural desse percurso de estudo para os vestibulares e para a prova do Enem. Estamos com literatura e arte. Para a gente entender um pouco sobre literatura e arte, pessoal, é muito importante que a gente tenha dentro de nós as gavetinhas do conhecimento de filosofia, sociologia, história, bem ali ao nosso alcance. Não tem como a gente entender literatura e arte sem um contexto histórico, sem entender o pensamento filosófico daquela sociedade, daquela época, sem um entendimento sociológico e às vezes até da geografia, ok? Então, assim, dica 1, armazenem conhecimento dessas outras disciplinas, porque muitas vezes nos nossos vídeos aqui a gente vai falar um pouco sobre história, mas de uma maneira meio rápida, obviamente é um contexto. Eu preciso dar essa introdução para que vocês entendam os movimentos em questão. Belezinha? Então vamos para o nosso primeiro percurso aqui. Faça uma viagem lá para a Grécia Antiga, lá para antes de JC, Jesus Cristo. Tá? A gente tinha um pensamento da antiguidade que era um pensamento mitológico. Vinha do que vocês já ouviram inúmeras vezes falar sobre mitologia. Nossa, para eu entender mitologia, eu tenho que então saber o que é um mito. E o que é um mito, pessoal? Mito é uma narrativa de origem, que conta a origem dos deuses e do universo. Ou seja, é uma história. É uma história que vai contar sobre a vida dos deuses. É uma história que vai contar sobre a vida do universo. Como surgiu este mundão. Não é mesmo? Então, essas histórias vão ser propagadas pelas pessoas na Grécia Antiga, para que os deuses se tornem cada vez mais influentes de um mecanismo, de uma forma de viver daquela sociedade. Porém, vocês têm que se perguntar, mas quem, Brasil, transmitia essa história? Os Rapsodos. Grava esse nome, Rapsodos. Já caiu em vestibular. Quem é o Rapsodo? É um poeta. É um poeta que transmitia as narrativas mitológicas oralmente. Ele ia para as praças, as ágoras, as praças gregas, por exemplo, e começava a contar essas histórias mitológicas para aquela população. Tá? E aí, as pessoas ficavam sempre muito impressionadas com o poder daqueles deuses e do que eles podiam fazer. A deusa do amor, a deusa da fertilidade, da natureza, o deus dos mares, o Super Netuno, o deus dos deuses, do Olimpo. Tá? Então a arquitetura grega também era uma maneira de você referenciar aquelas figuras mitológicas e também os deuses. Então você ia para o mar sozinho? Não. Você pegava ali teu barquinho, você ia pegar a tua canoa e dar umas remadinhas na Grécia? Assim? Porque deu vontade? Não. Por quê? Porque tinham quem? Os cíclopes, os titãs, as ninfas, as sereias, todos esses seres mitológicos queriam te destruir por você ter desafiado os deuses. Mas sempre tem aquele que fala, eu vou porque eu tô desses. E você foi. E quando você foi, aquele que foi se lançar ao desconhecido dos mares, sem pedir a autorização das pessoas, ele fez o quê? Provocou nos outros um medo de que ele fosse dar uma morridinha. Mas ele voltou. E quando ele volta, ele causa naquela população, então, um patos, um espanto e um trauma, uma admiração. Esse espanto e essa admiração de você refletir, bom, então não é apenas os deuses e as deusas que guiam a nossa sociedade, existem outras coisas para além disso? Talvez sim. Talvez existam coisas que sejam mais racionais. E esta nossa racionalidade nos impacta
a surgir, então, uma ciência, uma episteme, uma ciência, e essa ciência é aquela que é numa busca pela verdade, focada na tua razão, que chama filosofia. Filosofia. Então esta, gente, que também é uma pergunta super comum dos vestibulares, principalmente aqui em São Paulo, a Unesp, qual que é a transição, como que se dá essa transição de um pensamento mitológico para um pensamento filosófico? É exatamente isso que a gente colocou aqui. Tutupom? Tutupom. E nesse momento, então, uma outra ideia da filosofia, que vai ter a ver com a nossa matéria, obviamente, é a gente entender a estética. Nossa, estética? Drenagem linfática? Massagem? Cabelelela, Leila? Tudo bem. Mas a gente está falando que para a filosofia é a busca racional pela essência da beleza. É uma reflexão sobre a arte e o papel que essa arte desempenha nas nossas vidas. Ou seja, eu busco entender quem é o belo. O belo, no caso, é a beleza. Tutupom? Tá? E aí a gente pega uma outra palavra bastante comum para a ideia da arte grega, que é uma ideia de mimesis. Nossa! Mimesis é uma imitação, é uma reprodução da realidade. Então, se você fala assim, eu nunca vi uma girafa. Nunca vi uma girafa. Nem no zoológico? Não, ela devia ter ido dar uma passeadinha quando eu fui. Mas eu sei o que é uma girafa? Eu sei o que é uma girafa. Você que nunca viu uma girafa, você sabe o que é uma girafa? Sabe. Por quê? Porque você viu isso num livro da escola, você viu isso na internet, você viu isso num cinema, na TV. Por quê? Porque ela foi representada para você. Ela sai daquela imagem de que eu não sei o que é uma girafa e você viu, houve uma imitação, uma reprodução da girafa bichinho original. E esta imitação é chamada de mimesis. E é a partir dessa imitação que a gente recebe, então, o papel da arte. A arte poderia ser, então, uma reprodução da realidade, um processo de imitação. Mas aí a gente tem um outro problema, porque a gente tem uma treta, a gente tem um conflito, a gente tem um embate entre dois dos maiores pensadores do mundo ocidental e também, obviamente, da Grécia Antiga, que era quem? Platão e Aristóteles. O famoso Platz e Ari. O que vai dizer Platz? Ele vai dizer, bebê, segura. A arte, ela tem que ser absoluta. Ela tem que ser para todo mundo um pouco padronizada. Porque se cada um receber em si uma emoção daquela arte, não dá bom não. Não vai dar bom. Porque ele defende o quê? A teoria das ideias. O que é a teoria das ideias? Existe o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível é assim eu acordar um pouco romântico, assim, choroso? Não. O mundo sensível é o mundo dos teus sentidos. E eu posso ser manipulado pelos meus sentidos? Posso. E quando eu sou manipulado pelos meus sentidos, eu fujo da razão. Eu abro mão da minha forma de pensar a verdade. Eu não vou para o mundo das ideias. Eu fico preso nos meus sentidos. Então, se eu me apaixono, se eu me encanto, se eu tenho um extravasa, tá? Fechou? Se eu tenho um momento desse, eu escapo da razão. Então, para ele, a mimesis era um tipo de absurdo, porque como que eu vou reproduzir a realidade? Como que eu vou acessar aquilo se cada um vai ver de uma forma? Não. Eu tenho que, então, dizer o que é aquilo, mostrar o que é aquilo. Ali vai dizer o seguinte, não, bebê, relaxa, tudo é uma forma de se conhecer. O conhecimento ele vem da experiência até ele se tornar uma prática. Então tudo bem de eu conhecer a girafa ali pelo livrinho. É uma forma de eu acessar um conhecimento.
Então a arte para o Aristóteles, ela era relativa, ela dependia de circunstâncias e olhares. E esse mesmo Aristóteles, numa obra chamada Poética, ele vai então lançar algo que a gente carrega até hoje em literatura. Ele divide então esta forma de arte, a arte das palavras, a arte na escrita, ele divide isso a partir de 3 grandes gêneros literários: o épico narrativo, o lírico e o dramático. Vem comigo. O que é o épico narrativo? É uma narração. Pensa em você contando uma historinha. Nossa, o que você vai contar? Você vai pensar assim: eu tenho que ter um assunto, não é? Para contar a história. Eu tenho que contar essa história. Existem pessoas que vão aparecer na minha história. Vai ter um espaço, vai ter um lugar para eu contar aquela história e num dado tempo. É isso. É isso que você vai identificar nas obras. Você tem então um enredo. Enredo. Lembra a escola de samba? Qual que é o enredo? A história. O que eu vou contar? Um narrador. Aquele que conta a história. E esse narrador, ele pode ser apenas um observador. Eu estou aqui pleno, apenas olhando vocês. Eu posso ser o próprio personagem. Então eu sou um narrador-personagem, um narrador-participante. Ou eu posso ser um narrador ainda distanciado da história, mas que eu sei tudo o que acontece. Um narrador onisciente. Tá? Personagens são as próprias personagens da história ali, obviamente, as pessoas. O tempo da narrativa. O tempo da narrativa, ela pode ser cronológica, cronos, tempo. Eu posso ser de uma maneira linear, linha, reta. Eu posso ter começo, meio e fim. Eu conto uma história que começou hoje de manhã, passou para de tarde e terminou à noite. Ou eu posso ter um tempo de narrativa psicológico, que significa o quê? São as minhas emoções que interessam. Não importa se eu estou lembrando da minha infância, misturando com a velhice e volto para a minha infância. Eu vou flutuando no meu texto a partir de uma ideia de quê? De emoção, sentimento, psicologia. Okay? É um tempo psicológico. E o espaço? É aquele que pode ser uma rua, pode ser uma cidade, mas pode ser uma floresta encantada. Então é um espaço que flutua entre o real e o concreto. Ok? Gênero 2, o gênero lírico. Lírico, lembra lira. Lira lembra o que é instrumento musical, canção. Eu vou então fazer uma música para alguém, para uma pessoa amada. Vocês já ouviram falar nessa expressão eu lírico? Quando você vê um poema, você vê um poema, alguém está contando uma história e você fala: quem é o eu lírico da história? O eu que faz a lira, o eu que entrega uma história para você, tá? E aí ao longo da narrativa e ao longo da própria história da literatura, vocês vão vendo que esse eu lírico vai tendo contornos diferentes, mas isso tutupom é para um outro momento. A gente vai ver Orfeu, uma mitologia. Orfeu e Eurídice. Mozão, um do outro, uma loucura. Eurídice tentando escapar de seres que iam fazer o mal, que iam abusar dela. Ela morre. Ela vai lá para as profundezas. E quem está nas profundezas? O Hades. Orfeu então fala: eu vou atrás do meu mozão com força. Ele desce até as profundezas para encontrar Hades. E Hades fala para ele: eu te devolvo, Eurídice, mas você vai ter que confiar em mim. Não, eu não vou te devolver, Eurídice. Qual era a opção do pensamento de Orfeu? Ele estava na dúvida. Então, o que ele fez? Falou para ele: eu vou tocar a mais bela música de toda a vida. E se você se emocionar, você me devolve, Eurídice. Todo durão, todo marra, Hades falou assim: toca aí, tô nem aí pra você. Só que ele se surpreendeu com a mais bela canção e se deixou tocar. E falou: tudo bem, você conseguiu fazer isso em mim. Mas você vai seguir até a saída aqui dessas profundezas sem nunca olhar para trás. E Eurídice vai atrás de você. Caso você olhe para trás, ela vai se transformar numa estátua de pedra e vocês dois jamais vão voltar a se ver. Quase na saída, Orfeu vai dizer: eu fui enganado, eu não estou ouvindo nada atrás de mim.
ele vira para brigar com Hades, mas a Eurídice estava atrás dele. Automaticamente ela é transformada em estátua de pedra e ele volta para o mundo, ele sai das profundezas e nunca mais vai poder tocar em Eurídice e amar. Então essa ideia do gênero lírico é aquele do lamento, da dor, do eu que canta a lira, do eu que mostra a você o sofrimento por um amor perdido. Guarda isso com força, que a gente vai voltar em vários momentos para falar sobre isso. E o terceiro gênero, o dramático. Drama! Dramático é aquilo que pode ser encenado. Teatro. O teatro da Grécia Antiga, lembra das máscaras do teatro? Elas são divididas em comédias e tragédias. A comédia, no pensamento grego, é aquilo que você se identifica através do riso. Ou seja, eu estou ali assistindo algo, você está ali assistindo uma série que você começa a rir do comportamento de um cara que está fazendo um negócio e fala assim: olha o que o cara está fazendo aí. Só que você está rindo porque você também faz aquilo. Então a identificação entre vocês se dá pelo riso. Tinha uma ideia de uma arte menor, uma arte menos estabelecida, menos culta. Este estigma a gente carrega até hoje, é só vocês fazerem a pergunta. Quantos atores já ganharam o Oscar de melhor ator encenando filmes de comédia? Quantos melhores filmes de comédia ganharam o prêmio principal do Oscar? Tá? Fica aí a reflexão. Quantos atores do dia a dia nossos, de novelas, de séries, de minisséries, aqui mesmo brasileiros, conseguem escapar de falar assim, ele é um comediante, como se fosse algo menor. Ok? Refletam sobre isso. A comédia como aquilo que você vai ter que utilizar de minorias para se beneficiar de um riso fácil. Reflete sobre isso também. E o outro ponto da Grécia Antiga são as tragédias. A tragédia trabalha com uma palavra, catarse. Catarse é o quê? É um se sentir olhado, um se sentir impactado por aquilo e você vai lá e extravasa a partir de uma cena que você viu. Então você chora num filme onde um cachorrinho morre, você sai nas lágrimas daquele cinema com o cachorrinho que morreu. E você fala, mas eu nem tenho cachorrinho. Ou, eu tenho cachorrinho. Não importa. Importa que ter ou não cachorrinho está dentro da possibilidade do humano, está dentro da possibilidade das nossas realidades. Então a gente faz uma catarse, a gente espia uma cena e se emociona com a morte de um irmão, com algo terrível que lhe acontece. Por quê? Porque é trágico. E o trágico é humano. É possível que lhe aconteça também desta mesma forma. Tudo bom? Essa é a nossa primeira caminhada aqui juntos, sobre esse percurso da Grécia até a consolidação, então, dos gêneros literários, para a gente poder dar seguimento nos próximos vídeos. Fiquem bem, eu sei que vocês vão querer fazer um print, o print está com vocês. Em 3, 2, 1. Fiquem bem, até a próxima!